a gente diz, valeu a pena, Senhor. Isso depende de quê? Do nosso ponto de vista. Depende dos valores os quais nós estamos agregando ou valorizando. Então, o que estamos valorizando? O que tem sido de mais precioso para mim nos últimos tempos? A Bíblia responde: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Primeiro lugar, amarás a Deus. E depois, ame ao teu próximo, ama ao teu irmão como a ti mesmo. Esses dois mandamentos, ele faz o diferencial na vida do crente, na nossa vida. E se isso não está vindo a esse entendimento com uma constância, nem estamos botando em prática, é necessário que a gente reveja. Porque é um privilégio, amados, nascer na família de Cristo e permanecer até o dia que o Senhor venha nos guardar. Ou, para alguns privilegiados, ver Cristo descer nos ares para vir buscar a igreja. De alguma forma, de uma outra e outra, nós, como crentes que estamos lutando, e que muitas vezes caímos e levantamos, e que retomamos a caminhada, muitas vezes feridos, muitas vezes sangrando, por um motivo ou por outro, mas não pense que é só você. Faz parte. Faz parte da caminhada. Faz parte do andar. Porque para chegar a Cristo, ninguém chega do nada. Ele nos ganhou com a sua própria vida. E por que nós não teríamos que passar nada? Precisamos valorizar esse Cristo em nós. Por isso que o caminho é estreito. Eu nunca vou oferecer Cristo a alguém dizendo, olha, é a melhor coisa, mas você não vai sofrer nunca. Mentira. Balela. Aí é que sofre mesmo, porque o inimigo de nossas almas, se ele pudesse, ele já tinha nos eliminado. E isso ainda não aconteceu pelas misericórdias do nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso, somos gratos. Glória a Deus, aleluia. Cristo nos resgatou. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Glórias a ti. Eu vou estar lendo com a igreja Evangelho segundo escreveu Lucas, que diz que ele escreveu, mas na verdade quem escreveu esse evangelho para Lucas foi um teólogo chamado Teófilos. Lucas não foi seguidor de Jesus, mas ele teve mais material do que os que andavam com ele. O que ele pagou, contratou alguém para não largar Jesus. Escrever tudo minuciosamente para que ele pudesse escrever esse livro. Glória a Deus. Amém? Capítulo 10, versículo de número 21. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E diz assim: naquela hora,
exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios, instruídos, e as revelastes aos pequenos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. Aquele a quem o Filho o quer revelar. Aleluia. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes: particularmente, bem-aventurados os olhos de quem vê e as coisas de quem vos vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver e verdes e não viram. Vocês entenderam o que eu li? Aleluia. Eu dava um aplauso ao Senhor. Continuando a leitura, no 25 diz: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpreta? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, e o teu próximo como a ti mesmo. Foi o que eu falei aqui inicialmente. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amados, é tão natural e simples de entender essa ação de Jesus ao nosso favor. Mas muitas vezes você já se pegou perguntando o porquê que ele lhe escolheu? Quantos milhões de pessoas há no mundo? Mas ele olhou você. Amém. Glória a Deus. Provavelmente te preparou ainda no ventre. Aleluia. Te viu nascer. Glória a Deus. Acompanhou todo o seu crescimento carnal. Aleluia. E na hora certa, porque ele é que sabe Aleluia. como equipar cada um. Glória Vocês já observaram o equipar de cada pessoa, como é diferente? Ministério, dons. Eu acredito que para cada um que nasceu, o Senhor já tinha um plano, Aleluia. um propósito Glória a Deus. e os mistérios a quais ele ia entregar. Porque ele disse assim, o texto diz, que ele disse que graça dou, Pai, porque tu ocultasse as coisas dos sábios, mas guardou para revelar aqueles que são pequenos. Glória a Deus. Aqui não é sentido pequenos em estatura,
Mas ele está falando de humildes. Ele está falando de simples. Ele está falando daqueles que verdadeiramente se dedica, se debruça a entender quem é Jesus nas nossas vidas. É aquele humilde que não tem nariz empinado, nem acha que é merecedor de todas as coisas, porque agora eu estou no Evangelho e Jesus me selou e me transformou, e eu tenho que ser o super ou a super. Não é bem assim. Às vezes, as coisas ocultas são revelados os humildes. Por quê? Porque não há exaltação neles. Porque normalmente as pessoas que olham para esse tipo de humildes, eles verem o caráter de Cristo neles. Eles foram equipados e reservados para determinadas coisas e o Senhor ocultou. Mas quando o simples e humilde abre a boca, o Espírito Santo faz estrago no inferno. Aleluia! Creio, glória a Deus. Por isso que não há exaltação neles. Ele disse: olha, eu te agradeço, Pai. Porque o Senhor sabe o ocultor daqueles que querem ser os maioral, mas usam aqueles na maior simplicidade e que todos ouvirão. Como pode ele, como pode ela, tão simples, mas que Deus usa tanto no teu espírito. Então eu agradeço. Jesus fez uma oração linda, agradecendo ao Pai por aqueles que são humildes, que não dão trabalho na igreja, que chega e faz o seu papel, e que sabe para quem está fazendo. Reconhece quem é Jesus na sua vida, a pessoa do Espírito Santo que está em você, e você zela por isso, e é um sinal de que você é humilde. Tem um louvor que diz que quer Jesus. Quero ter um coração igual ao teu. Aleluia. Quero ser parecido contigo, Jesus. Quero ser parecido com tu. Mas, na realidade, nós louvamos e colocamos isso em prática. Porque a essas pessoas, as quais essas pessoas não vão dar trabalho na igreja, essas pessoas não vão tá maltratando uns aos outros, não vão estar falando mal um dos outros. Essas pessoas vão temer, vão amar verdadeiramente, vão ser misericordiosas. E ele pergunta, no versículo de número 26, diz assim: porque qualquer de mim e das minhas palavras se envergonhar, glória a Deus. Perdão, estou lendo aqui errado. Versículo de número 26 diz assim: aleluia. Então, lhe perguntou: o que está escrito na lei? E como interpreta? Jesus pergunta para o moço que falei: Jesus, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Aí ele diz assim: você conhece a lei, que você é intérprete da lei? E se você é um estudioso da lei, como é que está escrito na palavra? Como é que você interpreta? Só que ele não queria saber a interpretação correta. Ele estava tentando persuadir Jesus. Olha que loucura.
Esse era simples e humilde? Não. Ele via os milagres. Ele conhecia o poder que havia em Jesus. Só que ele estava procurando ocasião para tentar botar o pé e derrubá-lo. Até mesmo matá-lo. Aí persuadia. Ele disse então, olha a resposta sábia do nosso Senhor. Como você vê? Como está escrito? O que é que diz? Você entende o que diz? O que é que diz? E por que está tentando me pegar no pulo? Quem és tu? Para vir poder me confrontar. O que está escrito? Isso, amados, traz para nós o entendimento de que nós precisamos interpretar mais a Bíblia. Porque se assim for, nós vamos nos tornar pessoas diferentes. Aí olha que Jesus dá uma resposta sábia a ele. O 27 diz assim: respondendo-lhe ao intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse: vai e procede de igual modo. Esse texto está bem na frente. Por que falo? Porque é um direcionamento do Senhor para conosco. Aleluia. Ele disse, vai, faz isso e viverás. Glória a Deus. É o quê? Viverás por quê? É uma condição, amados. É uma condição. Glória a Deus. Porque na sua sabedoria, Ele não ia nos chamar para nos soltar de qualquer maneira, em qualquer lugar. Ele não ia deixar nos conduzir, porque Ele sabe que nós não somos programados para fazer o bem. As nossas ações podem ser boas ou ruins, depende do nosso momento. Às vezes nós podemos ter atitude boas e podemos estar no momento irados, também fazer coisas desagradáveis, que desagradam a Deus e desagradam aos nossos irmãos. Então a preocupação de Jesus é como interpreta. Porque dependendo de como interpretamos, nós poderemos viver melhor. E viverás. Aleluia. Vive a Bíblia. Como a Bíblia. Eu lembro que no período da minha conversão, um dia, isso foi um sonho. O Senhor me deu um sonho e Ele tem um negócio de me levar nos ares. Ele tem algo de me fazer subir e mais alto. E um dia Ele me levou em cima de uma pilha, como se fosse de papel higiênico. Muitos rolos. Eu acho que 5, 6 metros de altura, de uma pilha. E Ele falava, marche. Eu falava, como assim? Marche! E eu começava a sapatear em cima daquela pilha de papel higiênicos e os rolos começavam a desenrolar. Para todos os lados, os papéis começavam a desenrolar. E eu não entendia nada. Mas quanto mais eu pisava, Ele falava, marcha. E quando terminou, eu estava muito cansada. Eu falei, já não estou suportando mais, Senhor. Ele falou, assim vai ser a palavra na tua boca. Desenrola.
E apesar da revelação dele, eu ainda não entendia. Como é que a palavra na minha boca vai desenrolar tanto rolo? Em todos os sentidos. Mas não basta tão somente desenrolar o rolo, basta tão somente viver a palavra como ela é. Sabe por quê? Porque os dias difíceis vêm. E neles a gente vai procurar em quem eu estou firmada. Em quem eu estou firmado? O que foi que faltou? Que eu preciso estar firmado naquele que tem tudo? A diaconisa falou isso aqui esses dias. A Renata. A Lauriane, aliás. Onde estou firmado a minha fé? O que eu construí até aqui, eu posso dizer que se a Bíblia fosse tirada hoje, eu posso viver sem ela? Vamos pensar assim? Porque vai chegar o tempo que a palavra vai ser tirada. O Espírito Santo vai nos deixar. E aí? Já pensou sem renovo? Sem palavra? Com a ausência de Deus? É o inferno na terra. É o inferno na terra. O verdadeiro inferno é esse. Não foi um ápice criado para jogar os crentes, não. É a ausência de Deus que é o próprio inferno. Vamos traçar nosso caminho. Colocar meta no que temos para fazer. Valorizar as coisas do Senhor. Que o trabalho que as igrejas estão dando nesse momento, vocês não fazem ideia de como está a situação dos pastores. Ninguém pode entrar em desespero. Mas aqueles que verdadeiramente entenderem quem são em Cristo, esses vão permanecer firmes. Mas essa busca tem que ser intensa. Porque não se engane, mesmo aqueles que estão no alto. A palavra disse que cuidado para que não caia, todos podem cair. Qualquer um pode cair. Não se engane. Não pense porque fulano de tal é pastor que uma hora não fica desorientado, fica. Diácono, diaconisa, fica. Mas o que entrou de Jesus em nós? O que é que eu tenho de Deus hoje? Qual foi o curso que me preparei para isso? Eu tenho que buscar a escola bíblica, que é algo mais avançado. Se você não procurar se firmar na rocha, você vai esvaziando. E quando perceber, a carne está reinando. Há necessidade em nós de uma preparação. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Luiz. Glórias, glórias. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
E dando continuidade no texto, o texto diz: Jesus chega para aquele homem e diz: então disse Jesus, ou respondeu Jesus corretamente: você fez corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e, vendo, caiu na mão dos salteadores. Isso era costume da época. E Jesus achou adequado para aquele momento contar isso para poder testar o conhecimento e a ousadia de quem tenta persuadi-lo. Aí disse: bateram muito nele e jogaram ele à beira da estrada. E quando ele estava ruim, passou um sacerdote, um religioso, que diz cuidar das pessoas, que tem nome de que é e que não é. E quando ele o viu, passou por longe. Faltou o quê? Faltou amor, faltou misericórdia. Mas isso não foi nada. Havia um levita que também descia naquela mesma estrada e viu o homem espancado, sangrando, caído, sem forças para andar. Estava mal. E ele disse que o levita também passou a largos, por longe. Falta de amor e de misericórdia. Levita não é tão somente o que louva, mas o que também harmoniza a casa do Senhor. Passou longe. Agora a pergunta é: quantos de nós estamos passando longe dos feridos? Porque não precisa estar sangrando aparentemente com os olhos carnais. Mas esse sangramento ele pode estar na alma. E nós somos seres espirituais. Porque estamos passando com tanta indiferença com os necessitados. Nós podemos estar fazendo o papel do sacerdote e do levita. E nós achamos que estamos bem na fita. Porque não ganhamos mais alma alguma. E eu não estou falando daquelas que estavam bem cuidadas e caíram no mundo de volta. Não caíram porque não vigiaram. Vai chegar o tempo do resgate deles. Eu estou falando daqueles que estão oprimidos, deprimidos e que falta misericórdia em nós, porque os nossos afazeres, os nossos bens, as nossas obrigações têm tirado o nosso tempo quase 100%. Eles passaram a distância. Mas olhe para dentro de nós. Cada um olhe para dentro de si. Glória a Deus. Porque eu fiquei depressiva.
não conhecia muito a palavra, tinha um pouco de entendimento. Mas passei 1 ano e meio em casa. E eu queria voltar. Estava esperando uma promessa. Mas eu não sei se Deus não tivesse usado 2 samaritanos para ir me buscar. E eles foram me buscar na minha porta e levaram de volta para a igreja. Não esqueço disso, nunca. Aleluia. Então desceu quem realmente entendeu de amor e misericórdia, desce o samaritano. E o samaritano faz o seu papel. Aleluia. Quem era ele? Considerado sujo, pecador, gentil. Ninguém dava nada por ele, porque eles não eram do maioral, eles não eram de Jerusalém, eles eram de Samaria, pecadores. Mas tinha misericórdia, bondade e amor. Pegue esse homem, passou óleo, passou vinho nas feridas dele. Aleluia. Alguém passou bálsamo nas suas feridas. Um dia você teve ferido. Um dia a palavra do Senhor lavou a sua alma. E alguém fez isso. Aleluia. Lavou as feridas e não deixou ele lá, não largou. Mas levou para uma hospedaria e disse: olha, eu estou pagando aqui esses dias para ele. Se precisar de mais, eu vou viajar. Mas na volta, eu custiu todo Glória a Deus. a hospedaria dele aqui. Tudo quanto ele precisar, pagarei eu. Quanto custou? Custou bondade e misericórdia. Custou a atenção da parte de Deus. Por que o Senhor ama os humildes? Porque são esses humildes que sofreram, sabe o quanto custa uma dor assim. Sabe o quanto custa estar machucado, sangrando e que ninguém olha. Nem o sacerdote, nem o levita, nem o intérprete da lei, nem os fariseus, mas o simples pecador e humilde chegou e cuidou do mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí Jesus pergunta: quem se aproximou mais? Quem se aproximou mais do ferido? Aí ele disse: ah, Senhor, isso aí está na cara. É lógico que foi aquele que limpou as feridas, que passou bálsamo. Aleluia. Pois disse: então, esse é o próximo. Glória a Deus. Esse é o próximo. Por que não comemoramos mais uns com os outros? Por que no meio da igreja está havendo tanta rivalidade? Por que no meio da igreja há tanta separação? Por que no meio da igreja, em vez de estarmos unidos em misericórdia? Ele está aqui, gente, realmente. Mas vamos controlar esse negócio aí. Aleluia. Então, quando nós pensarmos em fazer igual os que feriram esse homem, nós vamos lembrar que alguém vai precisar passar esse bálsamo. Aleluia. Que seja eu, que seja você. E que as nossas preocupações com os nossos afazeres
Isso vem natural, isso é natural. Mas tire 10% dessa ocupação e dê ela como misericórdia, como hospedaria, seja um ofertante desses feridos. Volte os olhos para nossas crianças, que o inimigo está matando como nunca matou. Às vezes, os depressivos estão tão perto de nós e nós não conseguimos dar uma palavra, porque está por dentro, não está por fora. Está lá dentro. Quem sou eu no reino hoje? Quem é você? E o que é misericórdia para mim? É me colocar no lugar da dor de alguém. É tomar a dor dele para mim. Às vezes minha oração é: Senhor, aquilo que eu não estou conseguindo ver, ou as feridas que eu gerei em alguém, por favor, se eu não conseguir passar esse bálsamo, levanta alguém no meu lugar e faz lá. Porque nunca foi minha intenção ferir. Porque eu conheço o teu amor e a tua misericórdia em mim. Eu conheço, Senhor. Aleluia. E que cada um de nós temos que entender que Deus nos resgatou para ser diferente. Aleluia. Para cuidar um dos outros. E que muitas vezes a nossa falta de humildade, eu falo nossa, estraga muita coisa no reino. Espalha pessoas. Não quer dizer aqui que você vai servir de capacho para ninguém. Nós sabemos o que é e o que não é. Hoje eu quero te dizer, quero falar de misericórdia para quem necessita. Não é para os que não precisam, não. É para os que necessitam. Aleluia. Ele disse: faça isso e viverás. Faça o quê? Ame uns aos outros. Cuide um dos outros. E o dia de todo mundo chega. Ninguém sabe como que vai ser. Aleluia. Não deixe para amanhã o que podemos fazer hoje. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E o texto continua. Ele tratando desse moço, Jesus segue. E a multidão o acompanha. E indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria.
Esta estava sentada aos pés do Senhor e ouvindo os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro e ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã te deixe e que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha e me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, andas inquietas e preocupada com tantas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois escolheu a boa parte, e essa não será lhe tirada. Glória a Deus. Oh! Aleluia. Aleluias! Glória a Deus. O texto diz que Jesus, sempre que passava por esse lugar, Jesus situações quando ele chegava na casa. Ele via uma interessado no ensinamento. Ele via uma disciplinada e com vontade de aprender mais. Ele via uma inclinada para a sabedoria. Mas ele também entendeu Marta. Porque ela queria fazer o melhor. Ela queria preparar a mesa para ele. Marta queria preparar o almoço para Jesus. Jesus não estava preocupado com o pão que alimentava o físico. A preocupação de Jesus era tão somente com o alimento espiritual. Porque ele tinha tempo determinado para deixá-los, mas ele queria deixar ensinamento naquele lugar. E até então ele chama a atenção dela, disse: Marta, desde que eu cheguei aqui, Maria está aqui a meus pés, mas você está preocupada com tanta coisa. Quando ele diz Marta, Marta, ele está tentando dar um choque nela de realidade. Queda-te no canto para aprender de mim. Glória a Deus. Porque se almoça, essa janta e sair, nós vamos consumir. Acabou. Mas o que Maria está aqui aprendendo, Glória a Deus. vai levar para a vida eterna. Aleluia. Aquieta-te. Aleluia. Para de tanta correria. Glória a Deus. Trabalhamos para comprar o pão, para vestir melhor, para comprar bens. Estamos deixando a obra para trás. Oferta de emprego nessa igreja tem tirado muito crente da posição. Isso é fato. Mudei de emprego, já não posso mais continuar no meu ministério. Prejudica. Não estou aqui tentando dizer que você não possa trabalhar, mas quando vem da parte de Deus, Ele vai harmonizar seu trabalho, a sua obra, que Deus não é desordeiro. Agora, se você pega tudo quanto é de trabalho que aparecer, esperando
murmuração vai estragar a obra do Senhor? Sim. Porque quem vai ocupar o seu lugar? Quem vai fazer? Ele levanta outros. Mas de qualquer forma, está prejudicando a obra sim. Zele pelas coisas do Senhor. Porque Ele lhe sonda, Ele lhe conhece. Que essa bondade, essa misericórdia, não saia de nós. E continue firme, continue forte no Senhor. Continue essa busca, não pare. Se prepare, seja mais forte. Mas seja forte na palavra. Porque se você se prepara e você entende o que é ser humilde, é a você que Ele vai usar. Porque foi o que foi ocultado, foi para aqueles humildes de coração que o Senhor vai fazer. Glória a Deus. Que o Senhor nos ajude em tudo, nos abençoe e nos faça entender o que é misericórdia. Amém? Fique de pé. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações.